Aos 82 anos, aprendi muito sobre a vida, mas há uma decisão da qual me arrependo profundamente: ter me mudado para um asilo. Na época, parecia a escolha certa. Minha família me incentivou, prometendo que eu teria todo o cuidado e conforto de que precisava. Acreditei neles, mas quando cheguei lá, percebi que a realidade era bem diferente do que eu havia imaginado. Sei que muitos de vocês podem estar considerando essa opção, seja para si mesmos ou para um ente querido. Talvez pareça a decisão mais segura, ou talvez tenham dito que isso tornaria a vida mais fácil. Mas antes de tomar essa decisão, quero compartilhar 6 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de me mudar. Porque a verdade é que viver em um asilo não se trata apenas de conveniência. Isso muda tudo. E uma vez que você entra, sair não é tão simples quanto parece. Fique comigo até o fim, pois algumas dessas lições podem te surpreender. E se você conhece alguém que está considerando se mudar para um asilo, este vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir antes de tomar uma decisão que mudará sua vida. Agora, vamos começar. Arrependimento. 1. Perder minha independência. O maior choque depois de me mudar para um asilo não foi por causa do quarto pequeno, dos horários fixos para as refeições ou até mesmo dos rostos desconhecidos. O mais difícil foi perceber que eu havia perdido o controle sobre minha própria vida. Antes de me mudar, eu tinha minhas rotinas. Decidia a que horas acordar, quando comer e como passar o meu dia. Podia sair para caminhar quando quisesse, cozinhar minhas próprias refeições ou simplesmente sentar na minha cadeira favorita com um livro em silêncio. Mas dentro do asilo, rapidamente percebi que meu tempo não era mais meu. Tudo seguia um cronograma que não era o meu. O café da manhã tinha horário fixo, mesmo que eu não estivesse com fome. As luzes se apagavam em um horário determinado, quer eu estivesse pronto para dormir ou não. Queria dar uma volta lá fora? Eu precisava de permissão e provavelmente teria que esperar até que alguém estivesse disponível para me acompanhar. Decisões simples como o que comer ou até mesmo o que vestir começaram a parecer privilégios em vez de escolhas básicas. Lembro-me da minha primeira semana lá, acordando em uma cama que não parecia minha. Sentei-me, me espreguicei e alcancei o livro que estava lendo em casa. Mas ao olhar ao redor do quarto, a realidade me atingiu. Aquele não era meu lar. Meus livros, minha cadeira favorita, os pequenos confortos que passei anos colecionando, tudo isso havia desaparecido. No lugar deles, havia paredes frias, uma cama que não escolhi e uma sensação que não conseguia ignorar. Eu não tinha mais controle sobre minha própria vida. A parte mais difícil foi perceber que, uma vez que você abre mão da sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta porque não tem escolha. Para de discutir quando dizem o que será o jantar. Para de perguntar se pode sair para caminhar quando quiser. Aprende a se encaixar no sistema deles, mas no processo começa a perder a si mesmo. Se você está considerando se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que fazem a vida ser sua? Porque uma vez que elas se vão, você sentirá falta muito mais do que jamais imaginou. Arrependimento. Número 2. Sentir-se esquecido. Uma das verdades mais difíceis sobre morar em um asilo é perceber que o mundo lá fora continua seguindo sem você. Quando cheguei, minha família me garantiu que me visitaria com frequência. Acreditei neles. E no começo, eles realmente vinham. Minha filha passava uma vez por semana. Meus netos vinham nos fins de semana. E por um tempo, senti que ainda tinha uma conexão com minha antiga vida. Mas à medida que os meses passaram, as visitas se tornaram menos frequentes. Minha filha começou a ligar em vez de vir me ver. Meus netos ficaram ocupados com a escola e o trabalho. Os feriados eram os mais difíceis. Todos prometiam que viriam,
mas de alguma forma os planos sempre mudavam de última hora. E de repente, me vi sentado sozinho em uma sala comum, observando outros residentes olhando para a porta, esperando que aquele fosse o dia em que alguém se lembraria deles. Não era que minha família tivesse deixado de me amar, a vida simplesmente seguiu em frente. Quando você não está por perto todos os dias, é fácil para as pessoas assumirem que você está bem, que está se ajustando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que quanto mais tempo você passa em um asilo, mais fácil se torna para as pessoas esquecerem o quanto você ainda precisa delas. Lembro-me de uma noite sentado no meu quarto, segurando o telefone e pensando se deveria ligar para meu filho. Eu não queria ser um peso, não queria lembrá-lo de que eu estava ali esperando por uma visita que talvez nunca acontecesse. Então, coloquei o telefone de volta e foi nesse momento que me dei conta. Essa era a minha vida agora. Ver os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de me incluir. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo, você está preparado para a solidão? Porque não importa o quanto sua família te ame, uma vez que você está fora de vista, é mais fácil do que você imagina ser esquecido. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou essas reflexões valiosas, comente o número 1 abaixo para que eu saiba que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos seguir em frente. Arrependimento. ULA 3. Perder o meu senso de propósito. Quando me mudei para o asilo, achei que estava apenas mudando de lugar para viver. Não percebi que estava também mudando o motivo pelo qual eu vivia. Em casa, eu tinha responsabilidades, rotinas, hobbies e um motivo para me levantar pela manhã. Até as pequenas coisas, como regar as plantas, fazer meu próprio café e organizar o meu espaço, me davam um senso de propósito. Mas no asilo, esses rituais diários desapareceram. As refeições eram feitas para mim, a limpeza era feita por outra pessoa, as plantas bem, elas já não eram minhas para cuidar. No começo, disse a mim mesmo que seria bom finalmente relaxar. Sem mais tarefas, sem mais responsabilidades, apenas descanso. Mas depois de algumas semanas, percebi que algo estava faltando. Os dias pareciam longos, se arrastando, com nada para fazer além de esperar. Vi isso em outros residentes também. Pessoas que antes eram cheias de energia, agora passavam os dias sentadas, olhando, esperando o tempo passar. Havia um homem chamado George, de 84 anos, que fora carpinteiro a vida inteira. Em casa, ele estava sempre consertando coisas, construindo pequenos projetos na sua garagem, mas aqui não havia ferramentas, nem projetos, nada para ele criar. Eu vi, enquanto ele lentamente se afastava, suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora paradas em seu colo. Eu me sinto inútil, ele me disse um dia, e eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando você não tem mais algo pelo qual se preocupar, algo para trabalhar, a vida começa a perder o sentido. A mente desacelera, o corpo segue o mesmo caminho e logo você começa a se sentir como apenas mais um residente em um lugar onde o tempo passa, mas nada realmente muda. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo, o que dá significado à sua vida? Porque uma vez que você se muda, encontrar um propósito não é tão simples quanto preencher o seu tempo. Trata-se de lutar para manter as coisas que fazem você se sentir vivo. Arrependimento. 4. Saúde declinando mais rápido do que o esperado. Antes de me mudar para um asilo, eu estava indo bem para a minha idade. Não estava correndo maratonas, mas ainda conseguia cuidar de mim mesmo, dar caminhadas e cozinhar minhas próprias refeições. Eu tinha minhas pequenas rotinas que me mantinham ativo. Fazer compras, alongar-me de manhã, até mesmo caminhar pela casa para me manter em movimento. Mas uma vez que me mudei, tudo mudou. No começo,
Parecia que eu estava apenas relaxando. As refeições eram trazidas até mim e eu não precisava mais ficar em pé na cozinha para cozinhar. Se eu precisasse de algo, podia simplesmente apertar um botão e alguém viria me ajudar. Mas o que eu não percebi foi que quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco eu me tornava. Parei de me mover tanto e logo minhas pernas começaram a se sentir mais rígidas. Sentei-me mais do que costumava e antes que eu percebesse, levantar de uma cadeira começou a parecer um esforço. Os músculos que eu passei anos mantendo estavam desaparecendo mais rápido do que eu jamais imaginei. E não era só comigo, eu vi isso acontecer com outros também. Pessoas que andavam com as próprias pernas, de repente estavam dependendo de cadeiras de rodas. Pessoas que antes eram independentes, agora precisavam de ajuda com coisas com as quais nunca haviam tido dificuldades. Quanto mais ajuda recebíamos, mais parecia que precisávamos dela. Lembro da minha vizinha Alice, uma mulher de 81 anos, que era cheia de vida quando chegou. Ela costumava dar caminhadas diárias pelas dependências do asilo, insistindo que não iria desacelerar só por causa de um número. Mas depois de alguns meses, percebi que ela não estava caminhando tanto. Depois, começou a usar um andador e depois uma cadeira de rodas. Um dia, ela olhou para mim e disse: "Não sei quando aconteceu, mas sinto que envelheci 10 anos em apenas alguns meses." E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você para de usar o seu corpo, começa a perdê-lo. E em um asilo, onde tudo é feito para facilitar as coisas, é fácil esquecer que o movimento não se trata apenas de conveniência, mas de sobrevivência. Se eu soubesse o quão rapidamente perderia minha força, teria lutado mais para continuar em movimento, ficar ativo, me esforçar mesmo quando eu não queria. Se você está pensando em um asilo, pergunte a si mesmo: você ainda terá motivação para manter o corpo forte quando tudo estiver organizado para tornar a vida mais fácil? Porque, uma vez que você desacelera, voltar a se levantar não é tão simples quanto parece. Arrependimento. 5. A perda de privacidade e dignidade. Uma das coisas que eu não considerei totalmente antes de me mudar para um asilo foi o quanto de privacidade eu perderia. Em casa, eu tinha o meu próprio espaço. Eu podia fechar a porta do meu quarto, sentar em silêncio se quisesse e fazer as coisas nos meus próprios termos. Mas em um asilo, a privacidade é um luxo que nem sempre podemos manter. Desde o momento em que cheguei, senti que estava sendo constantemente observado. A equipe entrando e saindo, verificações programadas no quarto e espaços compartilhados onde raramente ficamos sozinhos. Até coisas simples, como se vestir ou usar o banheiro, muitas vezes exigiam a ajuda de alguém. Sei que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles, mas não é fácil aceitar ajuda para coisas que você fez de forma independente a vida inteira. Lembro-me da minha primeira semana, lutando com a ideia de que eu tinha que pedir permissão para fazer coisas que antes fazia sem pensar. Queria tomar um banho? Talvez tivesse que esperar até que alguém estivesse disponível para me ajudar. Precisava usar o banheiro? Às vezes, pressionar o botão de chamada significava esperar mais tempo do que eu gostaria. Até as opções de refeição eram limitadas. Se você não gosta do que está no cardápio naquele dia, bem, paciência. E havia também a questão dos colegas de quarto. Nem todo mundo tem um quarto privado, e compartilhar um espaço com outra pessoa, alguém que você não escolheu, pode ser frustrante. Eu tive a sorte de ter uma colega de quarto gentil, mas ouvi histórias de outros que não foram tão afortunados. Alguns tinham colegas de quarto que eram barulhentos, desleixados ou até tinham problemas cognitivos, que dormir era quase impossível e não importa o quanto você tente fazer o seu quarto parecer com a sua casa, ele nunca será realmente seu. A dignidade é uma coisa difícil de perder e eu não percebi o quanto da minha eu teria que abrir mão até já estar lá. Quando as pessoas batem,
mas não esperam sempre por uma resposta antes de entrar, quando falam com você como se fosse um paciente e não uma pessoa, quando suas rotinas diárias são ditadas por um cronograma que você não criou, isso te muda. Você começa a se sentir menos como você mesma e mais como apenas mais um nome em uma lista. Se você está considerando um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para abrir mão da privacidade e do controle que teve a vida inteira? Porque uma vez que isso se vai, é difícil recuperar. Arrependimento número 6. Perceber que é mais difícil sair do que você pensa. Quando me mudei para o asilo, disse a mim mesmo que seria temporário. Achei que tentaria, veria como as coisas iam, e se não gostasse, poderia sempre voltar para casa. Mas o que eu não percebi foi o quão difícil seria sair uma vez que eu já estava lá. No começo, parecia simples. Se eu não gostasse, eu simplesmente voltaria para casa. Mas a casa não era mais a mesma. Minha casa estava vazia e mantê-la à distância se tornou difícil. Meus filhos já haviam começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que eu não precisaria, até considerando alugar o lugar. Quando mencionei a ideia de voltar, eles hesitaram. Tem certeza de que consegue se cuidar sozinho? Não seria mais seguro ficar aqui? Nós só queremos o melhor para você. Então houve a questão do declínio físico. Depois de meses vivendo em um lugar onde eu não precisava cozinhar, limpar ou até andar muito, eu não estava mais tão forte como antes. A independência que eu um dia tive começou a escapar, tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que eu jamais imaginei. Eu não estava tão confiante na minha capacidade de viver sozinho, e esse medo me manteve preso. Conheci outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Elas pensaram em tentar o asilo por um tempo, apenas para perceber que sair não era tão fácil quanto imaginavam. Quanto mais você fica, mais difícil se torna ajustar a vida fora. Algumas pessoas até perderam completamente a opção depois que sua casa foi vendida ou suas economias foram drenadas pelo custo dos cuidados. Não há como voltar atrás. Essa é a parte que ninguém te conta. Mudar para um asilo parece uma decisão que você pode reverter, mas para a maioria das pessoas não é. O asilo lentamente se torna o seu mundo inteiro. E antes que você perceba, a vida lá fora que você um dia conheceu começa a aparecer uma lembrança distante. Se você está supondo um asilo, pergunte a si mesmo: você está preparado para a possibilidade de que uma vez que você entre, sair pode não ser tão simples quanto você imagina? Porque uma vez que você se acomoda, as barreiras para sair, sejam financeiras, físicas ou emocionais, podem ser mais difíceis de superar do que você espera. Reflexão final. Olhando para trás, eu não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de ter acreditado que um asilo era a minha única opção. Entrei esperando conforto, segurança e uma qualidade de vida melhor. O que encontrei, em vez disso, foi um mundo que aos poucos tirou minha independência, minha privacidade, meu propósito e até meu senso de quem eu sou. Isso significa que os asilos são todos ruins? Não necessariamente. Algumas pessoas realmente precisam do nível de cuidado que eles oferecem. Mas antes de tomar essa decisão, pense cuidadosamente sobre o que você está abrindo mão, porque uma vez que você se muda, a vida nunca será a mesma. Se eu pudesse fazer tudo de novo, teria lutado mais para ficar na minha própria casa, explorado mais maneiras de conseguir ajuda sem abrir mão da minha liberdade e me certificado de que eu realmente precisava estar lá antes de fazer uma mudança tão permanente. E se você está enfrentando essa decisão, espero que reserve um tempo para perguntar a si mesmo: isso é realmente o que é melhor para mim? Ou é apenas o que parece mais fácil agora? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas,
Vale a pena ser mantida pelo maior tempo possível. Obrigado por se juntar a nós hoje. Adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.